muita alegria encontramos-nos novamente aqui, diretamente no estúdio da TV Primer, também conhecido como TV São José, para levarmos a todas e todos os telespectadoras e telespectadores mensagem de vida, otimismo e esperança, na palavra e na voz do Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados. O mês de junho, com tantos eventos, tantas festividades e celebrações de santos e santas, festividade do Sagrado Coração de Jesus, de Corpus Christi, da festividade igualmente de Santo Antônio e São João, e a festividade de São Pedro e São Paulo, enfim, tantas festividades nesse mês de junho, e junho está findando, mas essas festividades todas não puderam ser festejadas como em outros anos, com muita alegria mesmo, por exemplo, a festividade das festas juninas, não somente no Nordeste, mas também aqui no Sul, mas nós devemos também, cada um, se lembrar que nós devemos nos adaptar aos acontecimentos, aos tempos e os contratempos da própria natureza. Claro que nós não podemos ficar agora incomodados demais e revoltados. Estamos aí diante de uma situação nunca presenciada nos anos todos dos quais nós temos conhecimentos. E todos nós, claro, fazemos votos e rezamos e almejamos que esta epidemia, a coronavírus, termine, seja debelado o quanto antes. E também somos convidados a rezar, como tantas vezes já rezamos, pedindo ao Divino Espírito Santo que ilumine os cientistas, os médicos, os pesquisadores, para que encontrem um antídoto, um remédio, uma vacina para debelar, para extirpar este vírus pequeníssimo. Os cientistas nos dizem que este vírus precisa ser um microscópio de alta potência, de alta qualidade para detectar este vírus. Você talvez já ouviu falar da parte dos cientistas, mas se pegar um fio de cabelo e tomarmos um pedacinho desse fio de cabelo, pois esse vírus é a milésima parte deste fio de cabelo. E, no entanto, o mal que ele está fazendo no mundo inteiro, colocando rainhas, reis, papa, bispos, médicos, engenheiros, cientistas, governadores, rainhas e presidentes, todos nós, não saia de casa, fique em casa, e se sair, use a máscara. Infelizmente, há muita gente que não usa a máscara, mas já disse aqui na semana passada, alguém pode me acusar, mas o senhor está falando da máscara para Pedro, e o senhor não está usando? Mas, de modo geral, todos os locutores de rádio e também de TV, em geral, muitos agora estão falando com a máscara, mas a voz não é tão fácil dos telespectadores, bem como os radiovintes de escutar. Então, neste momento, eu não estou usando máscara para ser melhor entendido, mas, como estava dizendo, é necessário que todos nós usemos a máscara. E quando sairmos de casa para os trabalhos, para um compromisso mais importante, então usemos a máscara.
E nossos cumprimentos, nossas saudações, como já fiz tantas vezes, a todos aqueles e aquelas pessoas, especialmente técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas e todos os voluntários que, de um modo ou de outro, estão se dedicando nesse sentido da saúde, para preservar a saúde dos nossos semelhantes. E quantos enfermeiros e médicos que expõem a própria vida. Nós sabemos, por exemplo, eu sei que na Itália faleceram, isso eu soube há 3 semanas atrás, partiram dessa vida para outra 108 médicos e 102 presbíteros, sacerdotes. No Brasil, que eu sei, faleceram 5 sacerdotes e centenas de enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, cuidadoras e cuidadores que estão ali dia e noite colaborando com uma pessoa idosa. Então, nossas saudações a todas essas pessoas que se expõem nesse sentido e, como estava dizendo, procuremos usar a máscara. E todos os seres humanos são provados e convidados a passar por algumas situações, muitas vezes difíceis na vida, como é agora, no momento presente. E peçamos também a proteção do alto, os santos e as santas, que também já passaram por esta vida, talvez passaram por sofrimentos, mas souberam lutar, se esforçar e se santificaram. Nós igualmente podemos usar este momento de dor, de sofrimento, havendo parentes nossos, quem sabe, enfermos, nas UTIs, nos hospitais, ou mesmo em casa, e sempre com aquele receio de podermos também sermos contagiados. E quantos que talvez até estão em sintonia conosco nesse momento, que talvez parentes partiram desta vida para a eternidade devido ao Covid-19, ou coronavírus. E os santos de hoje, São José Cafasso, Santa Edeltrudes, e os mártires, São Félix, São João de Roma, Santa Agripina e também Santo Idulfo. Também hoje é o Dia Internacional das Aldeias SOS, e bem como também Dia do Atleta Olímpico. Ontem foi o dia do orquidófilo. O que é um orquidófilo? É aquela pessoa que cultiva orquídeas, essas flores maravilhosas que enfeitam as nossas vistas, que enfeitam os jardins, que enfeitam mesmo as matas. E nesse sentido, já partiu desta vida para a eternidade o grande botânico, o grande descobridor, descobriu algumas espécies de orquídeas, o padre Raulino Reitz, que aliás foi meu professor de botânica e também de inglês, é um homem realmente viajando pelo mundo, especialmente nesse sentido de novas descobertas de orquídeas. E, após ele, o bispo emérito, que hoje ainda vive aqui em Florianópolis, com 91 anos, bispo emérito Dom Vitor Schlickmann, que também continuou o cultivo das orquídeas, também um verdadeiro orquidófilo, apesar da idade avançada, ainda mantém-se cultivando algumas destas orquídeas. E no domingo,
a Igreja Católica nos convidou para celebrar a festa litúrgica de São Luís Gonzaga, que é o patrono da juventude, filho primogênito do rei da França. E Luís Gonzaga, então, ele foi educado nos palácios quando ele tinha já seus 12, 14, 15 anos. Por quê? Porque ele deveria substituir o pai dele como rei da França. E quando ele tinha 15 anos, o pai o levou da França para a Espanha, porque na época, 1560 e tanto, quando ele foi a época que ele viveu, quando a Espanha era o país no mundo onde tinha um rei com maior riqueza, com maior pompa, maior beleza em tudo. Então, Gonzaga foi levado para lá, onde ficou mais ou menos 1 ano para se aprimorar, para substituir com muita dignidade o pai. Mas o que é que ele fez? Ele, com 16, 17 anos, sentiu-se inclinado e com vocação para o sacerdócio. O que é que ele fez? Ele renunciou e disse para o pai: pai, eu não vou querer ser rei da França, eu vou estudar para ser padre, que Deus está me dando esta vocação. O meu irmão, o Rodolfo, é que poderá tomar o meu lugar. E o pai, vendo que Luís Gonzaga tinha uma capacidade, uma delicadeza, uma educação maravilhosa, não aceitou essa proposta do filho. E o filho ficou com aquela ideia, aquele ideal: não, eu quero ser padre, e o meu irmão pode me substituir. Durante 4 anos, o pai e o filho lutando, e o pai querendo convencer o filho Luís Gonzaga, e ele não cedeu. Quando o pai viu que era esta mesma vocação dele, então o pai aceitou. E o filho, então, Rodolfo, o segundo filho, então, foi em lugar de Luís Gonzaga. E Luís Gonzaga, então, estudando, quando chegou, são muitos anos de estudos, quando nos últimos 4 anos, chamados curso de teologia, então ele da França foi para Roma, para lá então fazer os 4 anos de teologia, fez o primeiro, o segundo, o terceiro. Quando estava na metade do 3º ano de teologia, o que é que aconteceu em Roma? Veja só, uma grande epidemia, uma grande peste, que levou a metade da população de Roma para a eternidade, onde as pessoas eram enterradas em valas comuns, porque a multidão era muito grande. Da noite para o dia, ou em 24 horas, aqui nós sabemos, semana passada, por exemplo, que eu escutei, em 4 dias em seguida, cada 24 horas, morreram 1.200 pessoas no Brasil. Mas em Roma, então, na época, milhares de pessoas, a metade da população, imagina, não tinha remédio nenhum, tal, e não tinha essa questão da máscara, de modo especial, do distanciamento social, que é o único remédio hoje que existe, por enquanto, é o distanciamento social e usar a máscara. Infelizmente, ainda há muita gente que faz festa, que faz escondidamente, final de semana, um churrasco, ou uma celebração de aniversário, ou, enfim, festinhas à noite, e a polícia tem que ir lá, mandar o pessoal para casa, enfim. E muitos, então,
não usa máscara. E Luiz Gonzaga, o que é que aconteceu? Ele estava na metade do terceiro ano de teologia, faltando 1 ano e meio para ser ordenado sacerdote, e ele se ofereceu para ser enfermeiro voluntário, como agora, por exemplo, no mundo, milhares e milhares de pessoas que estão se dedicando como voluntários, colaborando no sentido das pessoas ali com a epidemia. E o que é que aconteceu? Infelizmente, Luiz Gonzaga também ficou contagiado, adquiriu também esta enfermidade, esta epidemia, foi contagiado e veio a falecer. E ele foi canonizado, é um santo, é o protetor, um dos protetores da juventude. Então, especialmente, podemos invocar e que São Luís Gonzaga, que faleceu aí com seus 20 e poucos anos, que ele interceda junto de Deus em favor de todos nós e quanto antes possa também colaborar para eliminar esta pandemia. E quantas pessoas, então, talvez estranharam esta situação de Luiz Gonzaga, deixar de ser rei para assumir, seguir a sua vocação. E quantas pessoas que também passam por situações semelhantes, que não, o pai ou a mãe, ou o pai não aceita o filho seguir por aquela vocação para a qual Deus lhe dá as qualidades, os dons, as capacidades. Então, os pais não podem proibir, ir contra a vocação, porque sabemos muito bem, vocação acertada, vida feliz. Eu tenho dialogado na minha experiência como professor, como pedagogo, e como mestre, lidando com milhares e milhares de adolescentes, jovens e mais tarde e atualmente pessoas adultas, no meu feliz sacerdócio, quantas pessoas que já me disseram: Padre Pedro, eu sou infeliz na minha vida e também no meu casamento, porque eu não segui a vocação para a qual Deus me deu as qualidades. É verdade que muita gente gostaria de seguir tal vocação, mas nem sempre conseguem seguir, porque falta vagas, talvez na universidade, ou não tiver as condições por morarem longe, na época, na faculdade. E quantas pessoas, então, infelizes e não realizadas na vida por não terem seguido a vocação para a qual Deus lhe deu os pendores, as qualidades, as capacidades, os dons. Eu, por exemplo, agora é de 8 de dezembro, já falei aqui, eu vou completar 60 anos de feliz sacerdócio. Eu me sinto muito feliz como padre, muitíssimo feliz como professor e como padre. Creio que devo ter colaborado, estou colaborando, quem sabe até mesmo neste momento de reflexão, aqui de mensagem de vida, otimismo e esperança, com muitas pessoas. E também no meu programa diário de manhã, aliás, desculpe, todos os dias de manhã, às 6h30, na Rádio Guarujá, mensagem de vida, otimismo e esperança, que são quase 50 e poucos anos, desde 1968. Então, especialmente, eu rezo por todas as pessoas para que os pais
Sejam iluminados para que compreendam e que deixem os filhos seguir por aquela vocação para a qual eles têm as qualidades. E também, amanhã, a Igreja Católica nos convida para a festividade, para celebrarmos São João Batista. Notemos bem, existem muitos santos com o nome de João. São João Batista, e existe também São João Evangelista. São João Evangelista foi o apóstolo de Jesus Cristo. Foi o apóstolo mais jovem, mais novo, e que morreu não martirizado. Todos os demais apóstolos morreram mártires. E Judas Iscariotes, ele se tirou a própria vida vendendo Cristo Jesus. Agora, São João Evangelista morreu com a idade de 90 e poucos anos. Agora, São João Batista era primo de Jesus Cristo. Primo, irmão, porque as duas mães eram irmãs. E ele era 6 meses mais velho do que Jesus Cristo. E porque quando o anjo Gabriel veio convidar Nossa Senhora para ser a Miriam, era o nome dela, Miriam, nome hebraico, que para nós quer dizer Maria, e Nossa Senhora, quando o anjo Gabriel, a mandado de Deus como mensageiro, convidar Miriam para ser a mãe do Salvador Cristo Jesus, então, quando o anjo também disse, a tua prima Isabel, também ela que era estéril, e ela estava com 62, 63 anos, também ela que era estéril, já está no 6º mês de gravidez. Está aqui bem claro, se nós olharmos, veja bem, também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês aquela que era tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então, São João Batista é o único santo que é festejado 2 vezes. É festejado o seu nascimento e também o seu martírio. Lá no dia 20, celebramos então agora dia 24 de junho, o nascimento de São João Batista. E dia 28 de agosto celebramos o martírio, quando ele simplesmente foi martirizado. Como ele denunciou Herodíades, que estava vivendo com o rei Herodes ilicitamente, e São João disse para Herodes e Herodíades, porque Herodes mandou matar o seu próprio irmão Filipe para conviver, para viver escandalosamente e contra a vontade de Deus com Herodíades. E quando Herodes então deu uma festa no dia do seu aniversário, a filha de Herodíades dançou escandalosamente, conforme nos diz a Bíblia, e Herodes deixou-se levar pela sensualidade, simplesmente disse, se tu quiseres, podes me pedir até a metade no meu reino, eu te darei. E ela então vai junto à mãe, mãe, o que é que eu peço? E como Herodíades tinha raiva de São João, que já estava na prisão, se pede a cabeça de São João Batista. E ela volta para o rei Herodes, olha, eu quero a cabeça, num prato, a cabeça de São João Batista. E soldados foram na prisão, deceparam
simplesmente a cabeça e trouxeram ali, então, mártir, São João Batista. E ele, então, é o 6º mês mais velho de Jesus Cristo e sempre foi aquele precursor, aquele que batizou Jesus Cristo lá no Rio Jordão e que trouxe o batismo da penitência. Convertei-vos e fazei penitência. E as festividades, especialmente também a fogueira de São João, muitos não sabem por quê. De onde é que surgiu a fogueira de São João? É que Isabel e Zacarias moravam nas montanhas lá da Galileia e disseram, naquele tempo não tinha comunicação nenhuma, como temos hoje em dia, então moravam na montanha e simplesmente disseram para os parentes, assim que João Batista nascer, nós faremos uma fogueira para anunciar o nascimento dele. E desde ali, então, a origem da fogueira de São João, que hoje em dia, graças a Deus, neste ano, ao menos, não tem tanta gente se ferindo com foguetes, ou mesmo se queimando com fogos. Então, especialmente, prezados telespectadores, procuremos cada um de nós vivermos sempre mais a nossa fé, o nosso compromisso e especialmente procuremos usar aquilo que as autoridades sanitárias pedem para todos nós. Distanciamento social, fique em casa e ao sair, para todas as atividades, somente saia aquela pessoa que precisa realmente, então saia, mas usando a máscara. É isso, é o único remédio, podemos dizer, que podemos no momento presente usar. E porque devemos cuidar da nossa vida, lembremos-nos, a vida nossa é uma só. Mas devemos cuidar da nossa vida, da nossa saúde e também da vida, da saúde de todos os nossos semelhantes. E neste momento, então, que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para o acompanhar acima de você, para iluminar, atrás de você para o defender de todas as situações difíceis, à sua frente, para lhe apontar sempre o caminho certo, o caminho verdadeiro, e agora a bênção da saúde para todas e todos, para as pessoas tristes, desanimadas, enfermas, e também a bênção da água. E depois, tome com fé esta água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tome com muita fé a água.